Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a Opinião 2.0, edição desta quarta-feira, 9 de março. Você vai pensar que é terça-feira, 8 de março, porque esse Opinião devia ter sido gravado ontem, com uma bancada de mulheres, a jornalista Solange Freitas e a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. Não foi ontem, então é hoje. E hoje tem pautas também do Dia Internacional da Mulher, principalmente porque foram medidas anunciadas ontem, né, Solange? Uma delas é da Prefeitura de Santos, que segue também determinação que foi anunciada ontem pelo governo federal, de adotar finalmente aquele programa de pobreza menstrual, distribuição de absorventes íntimos para mulheres e adolescentes em situação de carência, né? Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde para você, Renata. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui mais uma vez. É uma vitória, principalmente das adolescentes, porque antigamente não se falava, a gente não ouvia falar na preocupação das adolescentes, das alunas que não iam para a escola porque elas não tinham nem absorvente íntimo e muitas meninas não tinham condições, menstruavam muito, não tinham condições de ir à escola. Esses números sempre foram divulgados, mas até então ninguém olhava por elas. Começou em todo o país, aqui no estado de São Paulo também, as jovens se mobilizando, lutando por essas adolescentes mais carentes. Eu vou citar um exemplo, as meninas do Get Up. A Isa aqui na Baixada Santista, ela faz um trabalho maravilhoso nas comunidades carentes, levando absorventes, levando uma palavra, conversando com as mães e com as filhas sobre essas questões, né, dando orientações, e elas começaram a se mobilizar, procurar autoridades, procurar vereadores, deputados, governador, procuraram também prefeitos para conseguir fazer com que esses projetos virassem leis. E nessa batalha agora a gente tem essa boa notícia. Demorou um pouquinho, mas agora chegou, né? Já em nível municipal, estadual e agora federal, também essas meninas mais carentes, principalmente as adolescentes, elas vão receber agora os absorventes íntimos. Isso é uma coisa preocupante, né, Paulo? Porque elas deixavam de ter aulas, isso interfere muito na educação e também na vivência social, não ter as condições de comprar um absorvente. Solange, parabéns pelo Dia das Mulheres, Obrigada. Atrasados, Renata também. Renata, tem um aspecto jurídico aí, porque quando o Congresso aprovou esse programa de pobreza menstrual que previa a distribuição de absorventes, o presidente Jair Bolsonaro vetou porque não tinha previsão orçamentária. Ontem, o governo federal anunciou que vai ter o programa. Pode acontecer isso, de não ter previsão orçamentária, ou entra em outro item, outra rubrica, como se fala, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Feliz Dia da Mulher, atrasado Solange, todas as mulheres que estão assistindo. Vamos considerar que hoje é 8 de março aqui para o programa, né? E vamos comemorar hoje. Na verdade, existe isso e, curiosamente, acho interessante trazer esse elemento. Isso aconteceu aqui em Santos com o nosso projeto de lei também. Esse projeto de lei inicialmente, ele foi de iniciativa da Câmara, da vereadora Débora Camilo. Ele foi votado, foi aprovado e quando veio para o Executivo, eu mesma opinei pelo veto desse projeto de lei por conta justamente da falta de iniciativa da Câmara, porque cria despesa. E existe vedação, não olhando pelo plano social, pelo plano da realidade. A gente entende a importância da propositura, mas do ponto de vista legal e constitucional, a vereadora não tinha iniciativa, como aquele caso recorrente aqui em Santos da passagem de ônibus para os idosos acima de 60, que a Câmara todo ano aprova. Quando chega no Executivo, a gente tem que vetar, porque não tem iniciativa para criar lei que cria despesa para o Executivo, sem a previsão de onde vai sair os recursos vão sair para poder cobrir essa nova despesa. Diante dessa situação, aí que está, né, não só o trabalho conjunto do Legislativo e do Executivo, a sensibilidade do Executivo para o assunto. Então, o que se tratou? A gente veta o projeto de lei do ponto de vista constitucional e encaminha o projeto de lei de autoria do Executivo do mesmo sentido. Então, você corrige o vício e atende à finalidade pública e também à iniciativa da vereadora.
Então, em Santos, a iniciativa foi da vereadora Débora Camilo. Inicialmente, sim. E agora, já podendo criar despesa, é o executivo. Isso, porque quando o executivo encaminha o projeto de lei, ele tem a iniciativa para criar, porque não é qualquer projeto de lei, principalmente esses que atingem as pessoas vulneráveis e que implicam diretamente na criação de uma nova despesa para o executivo, você tem que ter essa previsão orçamentária. E muitas vezes o vereador tem a proposição, mas ele não sabe de onde o executivo, se tudo que a Câmara aprovasse sem previsão orçamentária o executivo sancionasse, a gente muitas vezes não teria como cobrir essa despesa. E tem que haver planejamento, tem que haver responsabilidade fiscal. Bom, o vereador, como a Renata falou, não pode criar despesas, mas deu uma fórmula, né? Algo lutou pelaquela comunidade. E a prefeitura foi sensível, não pôde aprovar, mas há outras formas, né, Paulo e Renata, da gente resolver aquele problema. Porque muitas vezes o que a gente vê em alguns projetos de lei, isso em Santos ou em qualquer outras cidades, é que os vereadores fazem os projetos de lei que eles sabem também que eles não poderiam fazer, ou pelo menos deveriam saber que eles não podem fazer nenhum projeto que crie despesas para o município. Mas a gente sabe que o município ele pode ter outras alternativas de ajudar essas pessoas. Muitas vezes a gente vê as prefeituras vetando projetos importantes, dando essa desculpa, mas não arruma uma outra alternativa. E sempre tem alternativa. Aquele não é legal, mas pode ser legal de uma outra maneira. Então tudo tem que ter interesse político, interesse social para fazer. Muitas vezes o vereador joga para a torcida, né? Aprova, como a Renata falou, a gratuidade para maiores de 60 anos nos ônibus, sem previsão orçamentária. O vereador, quando faz o trabalho sério e conhece as atribuições dele, ele faz uma indicação, ele pede para a prefeitura estudar aquela questão, não fazer um projeto que já determinasse a execução disso daí. Agora, Renata, teve um projeto que foi anunciado ontem também, muito interessante, porque a violência contra a mulher é um problema dramático no Brasil, que se agravou durante a pandemia. O agressor muitas vezes está dentro de casa, com mais tempo em casa nas restrições de circulação, as mulheres sofreram mais violência, as estatísticas aumentaram. E Santos aprovou um cadastro de mulheres vítimas de violência com sigilo, com capacitação, para estimular, incentivar a contratação delas, não é? É isso, o que se busca ali é realizar esse cadastro, ter essas mulheres previamente cadastradas e celebrar convênios, ajustes, parcerias através do Centro Público de Trabalho e Emprego e com sindicatos, outras empresas, outros órgãos, visando inserir essas mulheres no mercado de trabalho. Porque a violência doméstica, ela tem uma série de implicações que vão muito além da mera denúncia e prisão, o processo do agressor. Vai a realmente buscar que essas mulheres, elas tenham não só o apoio psicológico, o apoio jurídico para enfrentar essas questões, mas elas tenham também condições de buscar autonomia financeira para poder se libertar desse ciclo da violência. Porque o que acontece muitas vezes no nosso país é que essas mulheres, não que a violência não aconteça em outros setores, com mulheres muitas vezes com plena condição de se manter e de se desenvolver, mas a grande maioria dos casos, essas mulheres elas têm uma dependência não só psicológica e emocional dos seus maridos, dos seus agressores, mas também essa dependência financeira. E a dependência financeira obstaculiza que muitas vezes uma mulher com um filho, com 2, com 3 filhos, ela tenha coragem para poder sair desse ciclo de violência. Eu entendo que é uma medida inovadora aqui na cidade, de importância salutar, para a gente tentar inserir essas mulheres não só no mercado, diretamente no mercado de trabalho, mas também capacitá-las para isso, porque é uma outra medida também que essa portaria visa, capacitar, inserir essas mulheres em cursos de capacitação, para que elas busquem gradativamente a sua independência financeira para poder sair desse ciclo de violência. E olha, Paulo, Santos vai ter a Casa da Mulher, que é um programa do governo do estado, foi anunciado na semana que vem, que vai ser importante também. Só que na Baixada Santista, apenas Santos vai receber a Casa da Mulher. E a gente tem que lutar para que pelo menos uma em cada cidade aqui da região.
né? Então, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, essas prefeituras também têm que buscar junto ao Estado que elas também recebam a Casa da Mulher, porque hoje, na maioria das cidades, as mulheres não têm um local onde tem uma mão estendida num caso de violência. É um centro de acolhimento. Um centro de acolhimento. Nós participamos ontem, no Dia da Mulher, no final da tarde, na Praça Barão, em São Vicente, de um grande ato de protesto mesmo contra a violência. Participei junto com as mulheres que fizeram um abaixo-assinado, pedindo providências em várias situações em relação à mulher. Mas a gente precisa continuar lutando. Os dados da ONU, divulgados ontem, são assustadores, que nos 2 anos da pandemia, nós sofremos um retrocesso de 20 anos em relação à equiparação que a gente quer em relação aos homens. E tudo isso aconteceu porque na pandemia a mulher foi a que mais sofreu. Ela teve dificuldade, está tendo dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, a saúde mental ficou abalada e sofreu muita violência, muito mais violência doméstica nessa época. Então a gente tem que correr atrás do tempo. Por isso, quando a gente discute esse assunto, quando a gente participa de atos de protesto, quando a gente bate na porta das prefeituras, do Estado, do governo federal, buscando ajuda para essas mulheres, é preciso que a gente aumente esse ciclo e faça cada vez mais para a gente mudar essa perspectiva desse retrocesso que nós estamos. Agora, Solange, ainda nas pautas que saíram do Dia da Mulher, tem um levantamento do Centro de Inteligência de Mercado da Strong Business School, que no Porto de Santos aumentou o número de mulheres trabalhadoras em 65% em 10 anos. É muito significativo. Para cada 3 que já trabalhavam, tem mais 2 agora. 3 virou 5. Você observou isso durante esse período profissionalmente? Assim, você acompanhou, deu para perceber o crescimento do número de trabalhadoras portuárias? E é interessante, Paulo, que durante o tempo em que fui repórter, a gente fazia várias matérias, assim, quando as mulheres ganhavam destaque, como a gente está vendo aí nessa imagem, as mulheres ganhavam destaques em várias áreas. Como elas ficavam felizes por ser a primeira, uma das primeiras, por estarem num ambiente que dominado por homens. Tipo operadora de empilhadeira. Sim, a gente fez várias reportagens disso. E a gente se sentia feliz também na condição de mulher, está fazendo uma reportagem como essa. Tiveram muitos avanços ao longo dos anos, né? Nós estamos comemorando aí os 90 anos da conquista do voto feminino, mas na mesma proporção que as mulheres estão trabalhando mais no porto, estão tendo outras funções onde os homens dominam, na política isso ainda é muito pequeno, né? Nós somos 52,5% do eleitorado feminino, do eleitorado no Brasil todo, mas nós temos uma representatividade muito pequena, tanto em Brasília, quanto no estado, quanto nas prefeituras. Então a gente precisa mudar essa realidade. E acho que a gente pode mudar construindo esse caminho, né? Conversando com as mulheres, lutando mais pelas mulheres e trazendo as mulheres, se elas não querem ser candidatas, mas que elas venham junto com a gente discutir as políticas públicas de verdade. Acho que esse é um caminho para a gente mudar. O lugar da mulher é onde ela quiser e é também na política e é também no poder. É interessante que a gente vê hoje mulheres em lugares que há 30, 40 anos atrás era impensável. Juiz de futebol, juíza, né, de futebol, auxiliar, comentarista de futebol, narradora, policial, tem muita policial feminina hoje, né? Tem muitas profissões em que as mulheres entraram, a Solange tem razão, a participação política ainda é muito pequena. Agora, mesmo no Porto, se manifesta esse fenômeno de que o salário é inferior, Renata. O salário médio da mulher no Porto é 15% menor do que o do homem. No Brasil todo, no último trimestre de 2021, foi 20,5% menor. Na realidade, a gente tem... No serviço público isso não acontece, né? No serviço público isso não acontece tanto por conta que você admite por meio de concurso público. Então, você, quando faz um concurso público, você não tem como aferir se é mulher, se é homem, para você garantir a classificação. Apesar de que a gente tem até sempre historicamente, desde que eu comecei a fazer concursos públicos, as mulheres tradicionalmente têm mais condições até de ingressar no serviço público por meio de concurso, por essa tradição no nosso país de que os homens acabam a faculdade e logo têm que trabalhar quando não fazem trabalhando. E as mulheres muitas vezes têm a possibilidade, aquelas que não trabalham, de estudar um pouco mais.
mais. Independentemente disso, o que a gente vê dos números que são mostrados, as mulheres elas estão atingindo funções que antes não atingiam, porém os cargos de liderança, eles ainda permanecem, a grande maioria, na mão dos homens. A gente tem essa dificuldade para atingir liderança, principalmente no setor privado. Agora, se você me permite, já que a gente relacionou isso com o serviço público, vou dar um spoiler aqui, a gente tem um outro projeto de lei que vai ser encaminhado ainda esse mês para a Câmara, que eu tive a oportunidade de propor no ano passado, foi uma ideia que eu propus para o prefeito, e o prefeito me deu carta branca para dar continuidade a isso. Como eu não sou poder executivo propriamente, eu acabei encaminhando, eu fiz uma minuta, acabei encaminhando para a Coordenadoria da Mulher, na Secretaria de Desenvolvimento Social, e vai ser encaminhado à Câmara este mês, que é um projeto de lei que veda na Prefeitura Municipal de Santos a nomeação para cargos em comissão e funções gratificadas de pessoas inseridas nas condições da Lei Maria da Penha. Então, após o trânsito em julgado dessas decisões, a partir de agora, assim como a gente tem a ficha limpa, vai ter a ficha limpa em relação à violência doméstica também. Homens condenados ou qualquer pessoa condenada em situações da Lei Maria da Penha não mais poderão ser nomeados para cargos em comissão na Prefeitura de Santos. Gostou, Solange? Adorei, porque a gente precisa podar essas pessoas, né? E às vezes a gente vê, como já foi até relatado pela imprensa em alguns casos, pessoas que fizeram, que a gente não vai citar nomes, né? Mas que agrediram as mulheres, né? Foram punidos por isso, mas estavam em cargos em prefeituras. No futebol aconteceu o caso de um goleiro do São Paulo, Jean, que agrediu a mulher e teve o contrato rompido. Muito justo. No futebol europeu tem acontecido alguns casos assim. A sociedade hoje não aceita mais a violência contra a mulher, né? Opinião 2.0 volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, é uma bancada feminina nessa quarta-feira, dia seguinte do Dia Internacional da Mulher. A Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, a jornalista Solange Freitas, que foi candidata à Prefeitura de São Vicente, chegou a disputar o segundo turno nas eleições de 2020. Tem uma notícia hoje que vai a júri popular um assassino. Ele matou 3 pessoas entre 2013 e 2014, entre 2014 e 2015, e agora ele vai a júri popular no dia 5 de abril, daqui a um mês, pouco menos de um mês, ele vai a júri popular. O caso ficou conhecido como o maníaco da peruca, e ele era um dentista que matou pessoas de uma clínica concorrente com a dele, que ele achou que prejudicou a clínica dele. Parece doentio, né, Renata? Mas, na verdade, não tem nada de doentio, tem de crueldade mesmo, né? Na verdade, eu conheço os advogados que cuidam desse caso. Eles defendem realmente que ele sofreria de uma esquizofrenia, um rapaz que tem um comportamento um pouco excêntrico, diferente do que a gente entende como um padrão de normalidade. Fica difícil a gente tomar, né, a gente que está de fora, tomar esse tipo de percepção, porque me parece até infantil a forma como os assassinatos ocorreram. Ele achar que com uma peruca ele estaria disfarçando e matando a queima-roupa aquelas pessoas ou se vingando. É uma situação bastante complicada, existem já laudos periciais particulares, pelo que eu conheço da história desse processo, demonstrando que ele sofre mesmo de problemas psiquiátricos, que ele tem esquizofrenia, e é isso que o Ministério Público vai tentar, né? A perícia oficial vai ter que chegar a alguma conclusão em relação a isso, e o Ministério Público vai tentar demonstrar ao longo desse júri, que não deve ser
muito curto, né? Vai se estender bastante, demonstrar que ele é imputável sim, e tinha condições de saber, de decidir aquilo que estava fazendo, tanto que fez de forma pré-ordenada, se planejou para aquilo, não demonstrou arrependimento, continuou fazendo em relação... Então, também são características que demonstram que você tem consciência. Pelo que eu estudei na faculdade de Direito Penal, eu consigo enxergar isso, que houve uma ação pré-ordenada, uma ação planejada, uma ação estabelecida, que uma pessoa que tem condições de planejar e agir daquela forma, talvez tivesse realmente condição de responder por esses crimes. Agora, Solange, foi uma investigação policial bem conduzida, que chegou à prisão desse suspeito, que é quase certo que tenha sido ele que cometeu os crimes, né? Mesmo praticamente, certeza absoluta. Mas tem um detalhe aí interessante, porque houve uma quarta vítima que não morreu e ficou em coma durante alguns meses. E quando essa quarta vítima era uma mulher, quando ela acordou, ela lembrou do tênis dele, né? E isso ajudou muito a polícia na identificação, né? Olha, foi um absurdo o que aconteceu. Eu acompanhei todo o caso na época como repórter, inclusive a investigação. Conversei com as vítimas que sobreviveram também. Conversei com muita gente, assim... Você conversou com essa mulher? Conversei. A pessoa estava acabada e com medo de sair de casa. Porque ele demorou anos para ele ser preso, né? As mortes aconteceram num período de quase 1 ano, foi tudo premeditado. E eu não vejo, Renata, nada de infantil na atitude dele. Ele usava peruca para se esconder. As câmeras mostravam aquele homem com uma peruca de um jeito, num caso, do outro jeito, uma outra peruca. E além dessa vítima de ter reconhecido o tênis que ajudou, pessoas que estudaram com ele na faculdade de odontologia reconheceram quando a imprensa divulgou as imagens daquele homem ali, quando a polícia começou a desconfiar daquele homem ali. E aí que foi se chegar até o nome dele. Um absurdo que ele fez, ele matou 3 pessoas, porque na incompetência dele, ele achava que ele fechou o consultório dele, porque um outro consultório tinha sido aberto a poucos metros dele, e foi tudo muito premeditado. E agora a gente, eu que fiz direito também, ficava indignada, agora os advogados vão usar um monte de argumento para livrar um bandido da cadeia. O cara é um assassino, matou 3 pessoas, não há dúvidas. Agora, dizer que ele tem esquizofrenia, mostrar um laudo que você pode arranjar laudos, não estou dizendo que eles arranjaram, mas a gente sabe como eles conseguem laudos. Havia outros laudos também que disseram que ele não tinha nada. Então, assim, infelizmente, ainda se discute isso, quando, na verdade, só de você conversar com essas pessoas, Paulo, as pessoas que foram vítimas, as pessoas que conheciam ele, sabe, é um absurdo ainda. Agora, a psicopatia, ela é dificilmente identificável, porque o psicopata, ele é frio, mas ele é muito inteligente e ele parece normal, não é, Renata? Eu acho, quando eu disse infantil, parece... Aquele filme do canibal, né? Exato, não me parece tão inteligente. A percepção que eu tenho da forma como ele planejou e pré-ordenou não me parece tão inteligente. Você achou que ele não disfarçou? Ele não teve o cuidado necessário para disfarçar, não teve o cuidado necessário para sequer verificar que ele estava sendo filmado nos locais que ele escolheu. Então, não é um assassino deliberado, é um assassino que planejou, na minha opinião, até mal, de maneira tosca. De maneira um pouco tosca, por essa forma como ele praticou esses crimes. Agora, a gente vai ter que aguardar aí, eu acredito que ele será condenado, eu acredito que ele será tido como imputável mesmo e vai cumprir, vai ter que cumprir essa pena dele. Tanto que logo que foram descobertos os crimes, como a Solange falou, ele sumiu bastante tempo. Então, ele tem toda essa condição de organizar a vida dele, tanto para cometer os crimes, como depois para se esconder. Ele tentou sumir, Renata, do mapa, né? Ele apagou as contas bancárias, ele fechou tudo, apagou o nome dele de várias coisas, tentou apagar o registro dele como dentista, não conseguiu porque estava devendo. Então ele quis sumir da face da terra, mas levou anos para a polícia achar ele. Agora, mudando de assunto, Solange, vai ter greve de funcionário de São Vicente, profissional de saúde?
Os servidores de São Vicente, infelizmente, estão muito chateados com o prefeito, com a negociação, que inicialmente era 0 reajuste, houve uma negociação, o prefeito ofereceu 1,5%, os servidores querem 16% pelas perdas nos 2 últimos anos. As negociações não avançaram. Na quinta-feira passada, os servidores, que já estão bastante chateados com o prefeito, decidiram entrar em greve, e parte deles já deve entrar em greve, e amanhã, às 7 horas da manhã, já devemos ter greve em São Vicente. Santos está correndo esse risco também, Renata? Não, a gente conseguiu se organizar bem financeiramente, tanto no final do mandato do Paulo Alexandre, como nesse primeiro ano do mandato do prefeito Rogério Santos, e a gente vai conceder um reajuste de um pouquinho mais que 10% para todo o funcionalismo público. Referente às perdas de um ano ou 2 anos? Na verdade, é o acúmulo das de perdas. 2 anos. 2 anos, como o São Vicente Exatamente. reivindica também, né? Porque só no ano passado foi 10,25% a inflação pelo IPCA, né? Esse cálculo, eu não sou boa de cálculo, mas eu aprovei o projeto de lei para encaminhar para a Câmara, já deve ter ido, para repor essas perdas na ordem, se não me engano, de 10,43%. Agora, Renata, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro anunciou que não é obrigatório mais o uso de máscara, suspendeu o uso obrigatório de máscara na segunda-feira, nós estamos na quarta. Hoje, o governador João Dória, nesse momento, está anunciando uma medida parecida para locais abertos. 5 estados, algumas capitais, o Distrito Federal, já adotaram essa medida. Como é que vai ser em Santos, hein? Olha, eu acredito que a gente, na mesma linha de tudo que a gente vem fazendo desde o início da pandemia, a gente deve seguir as diretrizes do Estado. Ainda não conversei diretamente com o prefeito a respeito disso, mas a gente imagina que é a mesma linha. Desde o começo, do início da pandemia, eu sempre defendo, e depois também com base na decisão do Supremo que garantiu essa autonomia dos governos estaduais e municipais para legislar sobre a questão das medidas, né, de proteção em relação ao coronavírus, nós sempre adotamos a diretriz do Estado aqui em Santos. Nós nunca fizemos diferente. E algumas situações muito pontuais, para não dizer exatamente corrigindo a palavra nunca, nós tomamos uma ou outra medida um pouco mais restritiva que o Estado em situações excepcionais. Mas a gente sempre seguiu. Então eu acredito que Santos fará o mesmo. A gente vem defendendo que a gente tem que adotar medidas políticas e administrativas, confiando nos estudos científicos, confiando na opinião e na palavra de quem entende do assunto, que são os médicos, os cientistas, quem tem condições de opinar. O Estado tem um comitê, né? O Estado tem um comitê, nós temos um comitê aqui em Santos também. Quando a gente delibera qualquer medida que será adotada mediante decreto ou portaria em relação à pandemia, isso é submetido ao conhecimento desse comitê também. E nós defendemos para restringir que nós tínhamos que confiar na ciência e adotar rigorosamente o que a ciência, o que as pessoas, os técnicos entendem, a gente tem que fazer o mesmo agora. Eu vou aproveitar que a Renata citou a comissão, o Comitê de Santos, e mandar um abraço para o doutor Eduardo Yabuta, que faz parte aqui em Santos e Praia Grande também, e que orientou os meus filhos no enfrentamento da Covid quando eles se contaminaram. Solange, a máscara vai sendo abandonada, mas os especialistas dizem que em alguns lugares ela deve ser mantida. Quando há circulação do mesmo ar para muitas pessoas, dentro de um ônibus, por exemplo, principalmente com ar-condicionado, dentro de uma academia, você vai continuar usando ou não? Paulo, eu acho que ao ar livre, eu acho que dá para liberar sim, né? Agora, se a gente vai dentro de um bar, num restaurante, ninguém está usando máscara. Porque você está lá comendo, você está se alimentando. Nem tem como usar, não né? Tem, você vai ficar pondo e tirando a máscara, não dá. E são ambientes fechados. As pessoas vão para balada, vão para bares, em ambientes fechados. Até o cruzeiro já voltou, né? O navio de cruzeiro, né? Já voltou e todos estão sem máscara. Então a gente tem que tomar outras medidas de segurança, né? Usar sempre o álcool gel, tentar evitar esses locais de aglomeração, principalmente se você tiver com a saúde debilitada, né? Se você tiver naquele grupo de risco, porque a contaminação diminuiu, mas infelizmente ainda tem muita gente morrendo. A média de mortes caiu bastante, mas ainda há mortes, né? Aqui na
Baixada Santista, uma média de 9 mortes por dia na semana passada, e no Brasil, quase 400 mortes por dia. Ainda é muita coisa, né? Ainda é preciso tomar muito cuidado. Só uma lembrança, hoje tem sorteio da Mega Sena, está acumulado há várias semanas, o prêmio é de 107 milhões. Então, se você tem alguma esperança... Você tem esperança de ganhar, Renata? Eu tenho, eu só preciso jogar. No final do ano eu joguei bastante na Mega da Virada, não tive sucesso, mas imagina 107, não precisa ser 107, se eu dividisse com 10 eu já estava feliz. Você tem alguma premonição para os números de hoje? Não. Eu não tenho premonição porque eu não joguei, mas Paulo, se você jogar e você ganhar, você podia dividir com a bancada feminina. Pode deixar que eu divido. Eu vou jogar e se eu ganhar, assumo o compromisso aqui de dividir. 90% para vocês e 10% fica para mim, tá bom? Ótimo. A gente volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira é uma bancada feminina, apesar de ser o dia seguinte do Dia Internacional da Mulher, a Solange Freitas, jornalista, e a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. A gente chega ao 14º dia da guerra da Ucrânia, tem retirada de civis, apesar da proposta russa ser absurda, né, de determinar para onde vão os civis, para a própria Rússia ou para a Belarus. Mas tem o 14º dia e a economia russa com as sanções, a coisa está complicada para os russos. Turistas russos, por exemplo, na Tailândia, não conseguem voltar porque não conseguem movimentar mais o cartão de crédito. Algumas bandeiras cortaram a Rússia. Empresas, a Disney, a Apple, suspenderam os negócios. E ontem o governo dos Estados Unidos anunciou uma medida, o presidente Joe Biden, a suspensão da importação de petróleo russo. Os magnatas russos não conseguem mexer com o dinheiro na Europa e nos Estados Unidos. A impressão que dá é que o presidente russo começa a enfrentar resistências dentro do próprio país, porque não deve ser fácil. A pessoa vai querer assistir um filme da Netflix, não tem Netflix, né? Vai querer comer um sanduíche do McDonald's, não tem McDonald's mais, está fechado lá. E o anúncio da suspensão da compra de petróleo reflete até para nós aqui no Brasil, porque ele rearranja todo o mercado internacional de petróleo e deve provocar uma alta que pode passar de 30%, Solange, no petróleo. Infelizmente. Que já está caríssimo no Brasil, né? Já que a gente vê o petróleo, a gasolina aumentando já muitas vezes. Já tem noção de quantas vezes a gasolina aumentou do ano passado para cá? Só que, assim, algo tinha que ser feito para tentar parar essa guerra, né? E os Estados Unidos resolveu agir dessa maneira, né? Já que não poderia ter o enfrentamento das tropas, né? Não podia intervir dessa outra maneira, de alguma forma teria que fazer isso para interferir nessa guerra, porque a Ucrânia está sofrendo demais, muitas pessoas morrendo, e essa guerra acho que não tem motivo, né, para ter essa guerra. Como que você vê a situação? Vai encher o tanque do carro, Renata? Tá difícil já encher o tanque do carro. Eu ando pouco de carro, só vou praticamente de casa para o trabalho, mas a gente sente, né, uma diferença muito grande ali na bomba. A gente, na hora de passar o cartão, tá ruim para todo mundo. E a gente espera, né, que eu sei que esse sacrifício virá, mas a gente espera que essas medidas, elas realmente façam com que a Rússia recue, porque nesse momento os países que estão unidos em favor da Ucrânia, eles não têm como fazer, como a Solange falou, esse enfrentamento direto, porque talvez ele seja muito mais prejudicial para o mundo todo e redundar talvez uma terceira guerra mundial. Então essas sanções, elas parecem inofensivas, algumas, como tirar o McDonald's, tirar a Coca-Cola, mas ela num conjunto todo, ela começa a fazer uma pressão no bem-estar da população, nos negócios da população e no bolso de quem tem dinheiro ali na Rússia também, né? Então você começa a ver um desgosto da população russa com aquilo que
o seu presidente está fazendo, porque quem está sofrendo as consequências disso é o próprio povo. Não é uma invasão que está acontecendo do outro lado do mundo, como já aconteceu em outras situações, que não afetam diretamente o seu país. Então eu acho que os países que estão opostos à Rússia nesse momento estão sendo inteligentes em tomar essa medida, que ela é danosa, mas ela é menos danosa do que o enfrentamento de guerra propriamente dito. Agora, Solange, voltando, ainda tem relação com a guerra da Rússia, mas é uma coisa que dominou o noticiário do Brasil desde o final de semana passado, foi aquela manifestação asquerosa do deputado Arthur Duval. Um levantamento feito entre os deputados da Assembleia mostra que, surpreendentemente, a maioria é favorável à cassação dele. Por que é surpreendente? Porque não foi como a Assembleia agiu quando aquele deputado Cury, né, Fernando Cury, mexeu, apalpou a colega de Assembleia, Isa Pena. Ele teve uma suspensão e houve assim uma reação corporativa dos deputados, mas dessa vez, pelo menos na enquete, no levantamento, a maioria é favorável à cassação. Não sei se tem alguma motivação política em ano eleitoral para essa decisão deles agora, mas o que o Arthur Duval, Mamãe Falei Bobagem, fez é inadmissível. Ele não pode mais ser representante da população. Ele tem que ser cassado mesmo. Ele é um deputado estadual que tem uma visão muito ruim das mulheres. O que ele fez lá, tudo bem, ele falou num grupo de amigos, né, uma visão muito machismo, olhando a mulher como um objeto, como mercadoria, só que foi muito pior do que isso, porque aquelas mulheres estavam lá sofrendo com a guerra. E ele enxergou essas mulheres de uma outra maneira. Falam que elas são fáceis porque são pobres, elas estavam sofrendo uma guerra. É inadmissível o que ele fez, o que ele falou. Ele é um homem público, ele tem responsabilidade, ele não pode agir dessa maneira, nem para falar num grupo entre amigos dessa maneira. Então, assim, ele não pode mais nos representar, ele tem que ser cassado. Renata, é quebra de decoro claramente configurada? Eu entendo que é. Eu acho que o comportamento dele é inadmissível com a função que ele exerce. É inaceitável, é um comportamento inaceitável de qualquer ser humano, não diria nem de homem, de qualquer ser humano na atual conjuntura que se vive, o desprezo total pela figura da mulher e pela figura da mulher vulnerável na situação em que aquelas mulheres estavam. Então ele não tem realmente condições de representar a população. Agora, em relação a essa opinião favorável dos deputados, eu tenho as minhas dúvidas quando você faz a comparação com o outro episódio anterior do deputado que havia assediado a deputada no meio de uma sessão. Ao vivo e a cores, né? Eu acho que tem uma série de fatores envolvidos nesse momento. O ano eleitoral, como a Solange falou, que isso é importante, você demonstrar, você vai ser cobrado pela população na eleição em breve, pela sua postura em relação a esse caso, que não vai ser esquecido facilmente. Além disso, você tem toda uma questão midiática, o reflexo que essa conduta trouxe não se restringiu ao estado de São Paulo, ao nosso país, mas foi uma questão que atingiu mundialmente a figura feminina. Eu acho que os reflexos dessa conduta dele são muito maiores e exigem, por consequência, uma postura realmente mais firme e expressa dos deputados em relação a isso. Aqueles que não se manifestarem, que não se posicionarem nesse momento, não só como uma questão feminista, não, mas como um dever cívico, um dever de civilidade, você responder prontamente a essa atitude que foi tomada. Ainda na política, Solange, que coelho que vai sair dessa cartola, hein? O PT e o PSOL hoje estão discutindo aliança com o Geraldo Alckmin. O passo de se aproximar do Geraldo Alckmin, do Lula, é um movimento em direção ao centro para tentar isolar o adversário Bolsonaro mais à direita, não é?
Mas é estranho, né, a gente ver o Alckmin, né, ligado ao PT, né, o histórico dele em relação ao PSDB, não só por ser do PSDB, por ter sido tantos anos um dos fundadores do PSDB, mas pela conduta dele como governador, tantos anos governando o estado de São Paulo, e uma conduta bem diferente da forma como o PT administra. E enfrentando o Lula, criticando o Lula em Nas campanhas, últimas né? eleições, né, o Geraldo Alckmin foi candidato a presidente, mas infelizmente a gente vê essas coisas na política, né? Parece que para tentar vencer, para chegar no poder, existem algumas alianças que são inimagináveis, né? Você acredita que sai essa aliança do Alckmin com o Lula? Eu acho que sim, porque está bem avançada a conversa. Ele anunciou, né, ou pelo menos estão anunciando que ele vai para o PSB, para ser o vice do Lula. Ele se filiou já ao PSB essa semana, não foi? Acho que ainda não, né? Acho que está encaminhado o processo de filiação. Eu acho que ele fechou já. Fechou, mas ainda não falou foi que vai anunciar na hora sacramentado, certa. Sim, né? entendi. Agora, é interessante, né? Porque o PT, junto com o Centrão, assaltou o país, né? O escândalo do Mensalão, depois o escândalo da Lava Jato. Aí o Alckmin, que era do PSDB, está se aliando ao Lula, e o Bolsonaro da Nova Política está se aliando ao outro lado da quadrilha, né? Que é o Centrão, né? Ele foi para o PL do Valdemar da Costa Neto, que foi preso também, né? No Mensalão. Então, quem imaginava antes que o Bolsonaro iria para o PL, né? De repente, está lá. Bom, para fechar a opinião de hoje, o Santos teve uma classificação dramática ontem contra o Fluminense do Piauí, na Copa do Brasil. Teve um momento que eu assisti o jogo, eu falei para o meu filho assim, só um milagre classifica o Santos. E depois eu vi na internet um quadrinho que representa bem a situação do torcedor do Santos hoje. Os tipos de dores de cabeça. Um é enxaqueca, outro hipertensão, estresse, que pegam só uma parte da cabeça. Mas no dia que tem jogo do Santos, é a cabeça toda, só escapa o nariz e a boca. Paulo? Eu acho que eu estava assim ontem, completamente com dor de cabeça, angustiado, achando que só um milagre classificaria o Santos, e acabou vindo o milagre. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quarta-feira, agradecendo muito a participação da Solange Freitas e da Renata Arraes, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, esperta, antenada, e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, na reapresentação 00:30 ou a qualquer momento pelo streaming do canal do Opinião, no YouTube, no Facebook, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.